Aí eu queria que a gente começasse daí, então. Como é que você vê isso? Assim, qual que é a importância da gente despertar nessa direção? De nos Sim. organizarmos mais em termos contábeis, fiscais? A pergunta é, quais são as grandes vantagens de quem desperta Sim. nessa direção? Só pegando o gancho do que você falou um pouquinho antes ali, né? Desde da escola mesmo, a gente não Sim. aprende, a gente não sabe o que é. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu ainda não estava na faculdade, não fazia contábeis. E tinha que declarar imposto de renda. E, meu Deus, será que eu tenho que declarar imposto de renda? O que é isso? Como que faz para declarar? Eu não sabia o que era. Só depois que eu entrei na faculdade que eu entendi. Sim. Mas, e nas universidades, imagino que principalmente para psicologia também, né? O foco de vocês é muito para estudar casos, estudar todas as teorias que vocês precisam aprender Cuidar e estudar para depois fazer toda essa gestão de emoções, né? Mas a gestão financeira fica de lado, porque ninguém sabe como é que faz. E, de fato, ela é muito importante, porque se você se forma, né, como um profissional, que é um profissional liberal, é um profissional especializado, e você quer crescer com isso, você precisa aprender a se organizar financeiramente também para poder fazer isso, né? E às vezes, durante a sua jornada de trabalho, você acaba lá, preciso de cliente, preciso ganhar dinheiro, né? Eu tenho as minhas contas, minha casa, minha vida para eu poder bancar, mas vai recebendo e não vai controlando e vai gastando da mesma forma. Às vezes, tem gente, por exemplo, que às vezes acaba investindo tanto em alguma coisa, e aí ela vai recebendo, opa, meu negócio tá dando certo, né? Eu tô trabalhando aqui, tá dando certo desse jeito, mas quando ela vai ver, ela tá no prejuízo, porque ela tá gastando muito mais do que ela tá ganhando. Sim. Né? Então é muito importante você fazer um mínimo que é controlar isso, né? E isso eu tô falando diretamente para as pessoas que estão desenvolvendo alguma atividade profissional, no caso, né? E estão ganhando dinheiro com isso. Porque senão pode chegar um momento em que você vai começar a trabalhar no zero ou no prejuízo, né? Por exemplo, a gente, até para ajudar pequenos negócios, pequenas empresas e até pessoas autônomas que trabalham como pessoa física, a gente disponibilizou já uma série de ferramentas no nosso site, como, por exemplo, o fluxo de caixa e uma outra planilha de controle financeiro. São planilhas que são muito inteligentes, essas planilhas muito boas e fáceis de você se controlar por ali e são gratuitas, né? Então não tem custo nenhum, é só entrar lá e baixar, que é justamente para pessoas que estão começando a aprenderem a fazer. Isso são as minhas despesas, aqui eu vou colocando as minhas receitas e aí você começa a analisar. Você começa a entender onde você está gastando mais e talvez você não precise gastar tanto assim. Ou onde dá para deixar de gastar, porque para poder as suas despesas não superar as suas receitas. Então, e no final, enfim, a planilha ela traz para você um resumo que facilita muito essa visão para você ser um pouco mais analítico e crítico com as suas contas. Sim, sim. Muitas das questões que você coloca, para a pessoa que está gerenciando a sua vida financeira, eu entendo que se ela tiver o suporte, um suporte profissional legal, isso vai ser uma vantagem muito grande, né? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque nessa gestão existem dimensões que as pessoas não entendem muito, né? Questões contábeis, Sim. questões tributárias. Eu vou dizer para você, eu não entendo de todas essas questões. Então, quanto melhor for a assessoria nesses casos, né? E na maioria das vezes as pessoas não têm nenhuma assessoria e acabam cometendo erros que, inclusive, têm implicações para a vida financeira, né, das pessoas. Mas me diga o seguinte, como é que o psicólogo que trabalha de modo autônomo, como é que ele faz para regularizar a sua vida? Quais são os impostos que essa pessoa tem que pagar? Como é que é isso? Então, nós temos duas situações aqui, né? Quando a gente fala de autônomo, a gente tem a pessoa física que trabalha de forma autônoma, prestando serviço para outras pessoas físicas e para pessoas jurídicas também. E também temos o autônomo que é a pessoa que trabalha sozinho, mas dentro de uma empresa. Ou seja, ele abriu um CNPJ para poder desenvolver o trabalho dele, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do autônomo pessoa física, essa pessoa geralmente é a que não tem acompanhamento. Então, ela começa a receber ali o seu dinheiro, ela não sabe muito bem o que precisa fazer, né? Ela não sabe que ela tem que emitir um recibo para o seu cliente, seja ele pessoa física, se for pessoa jurídica, geralmente é a pessoa jurídica que vai emitir para ela já um recibo ali de pagamento. Ela não sabe que tem que pagar alguns impostos que são em cima disso, que é o ISS, que é o imposto do município, o INSS, que é a previdência social do governo, e também o imposto de renda, que é o principal imposto aí sobre, né, é o imposto sobre a renda. Então, o que você tem de renda, você tem que pagar
uma percentual para o governo. Então, a pessoa não sabe nem por onde começar, como é que calcula, onde que busca. Agora, quando a gente tem o autônomo, que é uma pessoa jurídica, aí esse sim, ele é assessorado por uma pessoa, né, um contador, porque uma pessoa jurídica é obrigatória, se não for MEI, é obrigatório que ela tenha um contador para poder cuidar da sua contabilidade, fazer todos os seus cálculos de impostos, declarações para o governo. Então, essa pessoa, ela é assessorada. E qual que é o ponto, né? Que às vezes é a chave para que a pessoa, tipo, entenda, tá na hora de talvez eu me formalizar. Eu tenho que sair desse mundo que eu tô, onde que eu trabalho sozinho, como pessoa física, e talvez entrar num novo mundo que é pessoa jurídica. Que é os impostos, né? Os impostos, eles acabam aí abocanhando uma grande parte do que a gente recebe como pessoa física. Um autônomo, por exemplo, que ganha mais ou menos aí R$8.000, vamos pegar um psicólogo que trabalha sozinho, fazendo clínica, talvez alguma consultoria, alguma coisa, né? Diante de tantas as frentes que podem ser trabalhadas com a psicologia, ganha mais ou menos R$8.000 por mês. Ele vai pagar sobre esses 8 mil mais ou menos 31% de impostos. Que são aqueles três que eu falei, INSS, ISS e o imposto de renda. Mais ou menos 31. Às vezes ele não paga. Se ele não paga, ele não tá sabendo o que tá acontecendo. E aí ele tá ali irregular. E ele precisa... 31%? 31%. É super Quando a gente alto pega isso, a alíquota... Exatamente. Se a gente pega a alíquota de cada um dos impostos que incide sobre essa receita dele, dá 31% mais ou menos. Só que, se ele fatura esses mesmo R$8.000, sendo uma pessoa jurídica, o imposto fica ali por volta de 10% a 11%. Ou seja, vamos pegar R$10.000, que fica mais fácil pra gente fazer uma conta aqui. R$10.000, 31% é R$3.000 de impostos, um pouco mais, né? 3.100. Agora, R$10.000 com 10% é R$1.000 de impostos. Ou seja, são R$2.000 que ele está deixando embora, né? Que ele poderia aproveitar para investir no seu negócio, comprar mais equipamento, enfim, mobiliário, fazer mais marketing, publicidade, ou até mesmo tirar esses R$2.000 como lucro, que é mais dinheiro para ele. Né? Então, existe essa diferença que, assim, ela depende muito também de quanto que a pessoa está ganhando. Às vezes, não vale tanto a pena assim também. Eu acho que é legal a gente fazer o seguinte, você menciona aí 3 categorias. Tá. Você fala em psicólogo autônomo, Sim. Você fala em PJ, que é pessoa jurídica, Sim. E você falou em MEI, que é o micro empreendedor individual, que é uma nomenclatura que eu, pelo menos, vim tomar conhecimento há pouquíssimo tempo. Me parece que é algo novo no mundo na verdade, não é fiscal, tão novo. Não é tão novo. Acho que já tem 10 ou 15 anos que o MEI passou a existir. E sabe? qual é a diferença? A minha questão é isso. Você já colocou bem a diferença entre o psicólogo autônomo e o PJ, a pessoa jurídica. E qual que é a diferença, por exemplo, entre pessoa jurídica e MEI? Microempreendedor autônomo. Ou microempreendedor individual. Na verdade, não tem diferença. Sim. Porque, na verdade, assim, os dois são PJ. Tanto o MEI quanto o PJ, né? Qual que é a diferença? O MEI, ele é um microempreendedor individual. O PJ, ele tem várias outras categorias, diferente do MEI. Ele pode ser a microempresa, ele pode ser a empresa de pequeno porte, a de médio porte ou a grande empresa, né? Então, às vezes o pessoal confunde MEI e PJ, achando que são coisas diferentes, mas os dois são PJ, porque os dois têm um CNPJ. Só que o MEI, ele trabalha ali com o CNPJ atrelado ao seu CPF. Ou seja, tudo que acontecer na empresa, o responsável por aquela empresa ou por qualquer coisa que acontecer é aquele CPF, aquela pessoa. Né? Agora, quando você é uma microempresa, aí tem várias configurações jurídicas ali que daí limita isso, né? Já ouviu falar das empresas limitadas, que tem aquele LTD no final? LTDA? Significa que qualquer prejuízo, dívida que a empresa venha a ter, aquilo lá fica limitado ao que o sócio investiu na empresa, ou seja, não vai atingir os bens pessoais dele para poder pagar essa dívida. É só limitado ao que ele investiu. Se ele investiu para começar a empresa R$5.000, então é R$5.000 que ele vai ter que se responsabilizar ali. É por isso que é limitada. Então a diferença é essa. O MEI, ele só é uma categoria diferente das outras categorias, que são para empresas que dão um próximo passo, né? São um pouco maiores. E ele também tem algumas limitações. Ele tem algumas atividades que são restritas, ele tem um limite de faturamento muito baixo, dependendo da atividade que você vai fazer, não compensa também. Se precisar de funcionários, pode contratar só um, não pode ter sócio. Então, ele é bem para quem tem uma atividade que é informal e quer se regulamentar, se regularizar, no caso. E também porque você vai pagar através dele uma mensalidade ali para o governo, que é o imposto,
onde você vai ter algum benefício ali de estar contribuindo com o INSS. Né? Entendi. Michel, qual que é o momento, como é que você avalia? Porque pelo que eu entendi, na sua fala, é muito mais vantajoso, então, que a pessoa se formalize. No caso, o psicólogo que está nos acompanhando, que ele se formalize enquanto pessoa jurídica. Sim, se ele fatura mais de R$3.500 ali, tá nesse valor mais ou menos R$3.000 a R$4.000, é muito melhor para ele já se formalizar do que ficar como PF. Ele vai, além de se regularizar, pagar todos os impostos certinhos como PJ, sim, ele vai ter uma economia, começar a ter economia de impostos. E daí, dali o céu é o limite, né? Quanto mais ele faturar, ele vai continuar pagando seus impostos, mas muito menos do que ele pagaria se ele não tivesse formalizado. Entendi. Que eu ia lhe perguntar exatamente isso. A nossa audiência é uma audiência muito diversificada, né? A gente alcança muitos estudantes, gente Sim. que ainda está fazendo a formação, gente que está no início da profissão. Então, o que você está colocando é que o parâmetro não é isso, não é em que etapa a pessoa está, mas é o nível de rendimento que a pessoa tem. Ou o projeto que ela tenha também, né? Porque, por exemplo, a gente vê muito hoje... Porque ela pode, desculpe lhe interromper, ela pode, por exemplo, se formalizar enquanto pessoa jurídica, mesmo que ela esteja bem no comecinho da profissão, ainda não esteja, por exemplo, auferindo esses R$3.000 e poucos? Com 18 anos, se a pessoa está na faculdade, já sabe o que vai fazer, Sim. ela pode abrir uma empresa. Mas, por exemplo, um estudante de psicologia não pode abrir uma empresa de psicologia, porque a empresa de psicologia, ela também tem todo um processo que precisa ser feito dentro do conselho de psicologia, né? Então, a gente precisa ter registro na categoria. Exato, precisa Sim. registrar o CNPJ na categoria, nomear um responsável técnico. Mas, por exemplo, é uma pessoa que estuda psicologia e vira influenciadora na internet, falando sobre isso. Sim. Né? Ela pode se formalizar.